Bom dia, rapaziada, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco de arte grega, né? Os slides que eu mandei para vocês têm a arte grega e a romana. Nós vamos usar os mesmos slides, são dois temas diferentes, tá? Posteriormente eu vou falar da cultura artística romana, mas hoje eu vou falar da arte grega, beleza? Então assim, quando a gente fala de arte grega, a gente retoma o território grego da antiguidade clássica, né, que surgiu aí entre o ano 1100 e 700 a.C., né, foi um período de surgimento, de fortalecimento das fronteiras desse território do mundo antigo, né, o que prevalecia na formação política, na organização era a polis, as cidades-estado, né, porque era um território montanhoso, cercado pelo mar, o que dificultava maior comunicação e unidade geográfica entre as cidades para formar um estado único, então eles se organizaram como cidades-estados, chamadas polis gregas, né? Que funcionavam como verdadeiros estados independentes. E os mais famosos deles eram Atenas e Esparta, né? Como a gente conhece, vocês têm um mapinha aí nos slides mostrando. Como a história do Império Grego é longo, e o Império Grego era muito diferente do que corresponde ao território grego hoje, né? Ela é dividida em três etapas, perdão. O período arcaico, o período clássico e o período helenístico, tá? Então a gente vai entender a produção cultural em cada um deles. O que marca esse período arcaico, né? É o enriquecimento das cidades-estado e a expansão do território grego, chegando a regiões do litoral do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro, tá? Então, esse primeiro momento é marcado por essas características. O segundo momento é o esplendor, né? É quando a cultura grega está consolidada no mundo antigo, vivia-se uma democracia com representação direta, você votava diretamente no que você queria ou não queria na polis. A noção de cidadania era restrita, tá? Atingia menos de 20% da população grega em média, segundo alguns relatos históricos, tá? Mas se vivia de fato uma democracia e a sociedade era escravista, né? Ela era democrática para aqueles que eram considerados dignos de serem cidadãos. O trabalho produtivo era um trabalho escravo, né? O cidadão grego ele cultuava o ócio, né? Que era a capacidade criativa, o momento em que não estava trabalhando porque o trabalho era desprezível pelo homem livre, tá? E por fim, nós temos aí o período helenístico, é quando Alexandre o Grande se consolida como grande liderança no mundo da antiguidade, no território grego especialmente, conquista e permite um convívio muito maior entre a cultura oriental e ocidental. Por outro lado, ele muda as estruturas social e política porque ele passa a centralizar as decisões políticas na mão dele. Isso muda a produção artística também, tá? Já que a arte reflete os momentos históricos que são vivenciados. Então, quando a gente fala do período arcaico, o que a gente vai ver? Lá para 800 antes de Cristo, né, começou a ter a produção artística durante o período que enriquece as cidades-estado, ela começa a ser voltada muito mais para pintura, para arquitetura e para escultura, desenvolvendo um estilo que é chamado geométrico. Então você vai ver, por exemplo, nos vasos, em objetos específicos, pinturas neles que mostravam o dia a dia, e eles sempre carregavam figuras triangulares, né? Formato de xadrez, círculos, né? E isso mostrava muito do estilo da produção visual grega da época, tá? Então vocês vão ver aí algumas imagens, os vasos, objetos em geral, com pequenas pinturas que guardavam essas figuras geométricas. Era muito característico desse período arcaico grego, né? Outra coisa que era marcante assim, né? Nas tigelas e nos vasos você percebia ali que muitas dessas figuras simbolizavam rituais e práticas comerciais, né? Então esses objetos eles guardavam muito mais do que o seu valor de uso, a sua utilidade. Eles traziam um registro histórico do momento vivenciado, tá? Então eles guardavam lendas, mitos, perdão, elementos cotidianos
da cultura grega naquele contexto, tá? Então é um período muito visual, né? Esse geometrismo que predominava largamente nas pinturas, nos objetos, vai aparecer também em pinturas mais específicas. Muitas vezes essas pinturas mais específicas que eu estou falando é a retratação muito clara, com uma superfície mesmo, uma pintura feita, né? Não só as figuras geométricas, mas agora representando algum elemento do real de forma mais explícita, tá? Então, por exemplo, um vaso que ele vai colocar ali de fundo duas pessoas numa batalha, por exemplo, tá? É, esses vasos vão conter as figuras geométricas, mas eles vão dar muito mais valor para a questão do antropo... desculpa, gente, me fugiu a palavra. Da representação do ser humano, tá? Eles vão focar em deixar muito claro ali a representação humana nos seus mais específicos detalhes, normalmente com fundo preto, tá? E era feito com argila ferruginosa, tá? Era mais ou menos esse o perfil. Então vocês vão ver ali uma foto com os quadros, as figuras representadas, e aí vocês terão uma noção, olhando os objetos, como que esses seres humanos passam a ser representados com uma maior clareza com fundo preto, tá? No período clássico começam a surgir figuras vermelhas, né? Já são elaboradas mais ou menos na metade do século XVI a.C., né? Você tem ainda pinturas com fundo negro, mas as figuras vermelhas começam a aparecer no contraste com o fundo negro, né? Então são formas humanas, animais, objetos de cor vermelha com fundo preto, né? Então, é a primeira vez que isso vai aparecer. Novas técnicas vão ser desenvolvidas, né? E o mais interessante é que a característica psicológica dos modelos usados na pintura, dos indivíduos que são ali representados, começa a aparecer. Então, tem uma configuração mais dinâmica de movimento, né? E começa a retratar muita questão mitológica, questão bélica, armamentista, né, da Grécia. Começa a ganhar uma conotação mais íntima das figuras ali representadas, tá? Já no período helenístico, a pintura é desenvolvida também convivendo já com o Império Romano se tornando potência dominante, né? E depois da morte do Alexandre o Grande, começam a surgir vários estados independentes que já apresentam uma cultura miscigenada entre povos orientais e ocidentais, que começam a cultuar a ideia de arte pela arte, né? Uma arte que é mais decorativa, né? Que é mais imponente e que vai deixando os elementos religiosos da mitologia grega em segundo plano, né? Então são pinturas de jardins, né? Retratos de cenas da vida cotidiana, né? E você vai encontrar isso nos palácios, mas também nas barbearias, nas sapatarias. Passa a ser algo que se democratiza mais, começa a ser acessado por mais pessoas, né? Então eles queriam retratar o mundo de maneira muito mais fiel nessa época helenística, especialmente após a morte do Alexandre o Grande, né? Então muitas cenas dramáticas violentas começam a aparecer aí e são impactantes para o grande público, tá? Muitas retratações de guerras. As esculturas gregas são reconhecidíssimas. A palavra que eu estava tentando retomar, tentei falar e travou, gente, desculpa, é antropomorfismo, tá? Então, as esculturas de formas humanas são muito marcantes no período grego, né? Além do equilíbrio e perfeição das formas, você tinha a questão do movimento muito presentes. Então, a escultura no período arcaico era feita em mármore, sempre prezando pela simetria, tá? Sempre prezando para que elas fossem perfeitas nas suas confecções, né? Com o peso da escultura nas duas pernas assentadas, são as chamadas couros, tá? Essas são as esculturas do período arcaico. As esculturas do período clássico, elas começam a usar o bronze porque elas visavam colocar mais o movimento.
Então elas eram mais resistentes e começam a surgir as figuras da mulher nua, porque no período arcaico a mulher aparecia apenas vestida, agora ela passa a aparecer nua também. E no período helenístico há um terceiro momento, né, há um naturalismo, né? Os seres são representados apenas de acordo com a idade, desculpa, não apenas de acordo com a idade e a personalidade deles, mas também segundo as emoções, o estado de espírito do momento, né? Então, além da questão da mobilidade, né, a ideia é que esses seres fossem representados de forma bela e que essa beleza fosse vista de todos os ângulos possíveis e imagináveis, tá bom? Então, são três períodos diferentes e que vão aparentando grandes alterações. A arquitetura, né? O grande destaque são os grandes templos, né? A questão da simetria entre o fundo e a entrada, né? Perfeição, o equilíbrio entre as partes, né? E ela tinha uma construção complexa, né? E ela vai respeitar diferentes tipos de ordens, né? A ordem dórica, jônica e coríntia eram elementos típicos da cultura grega local. Então, vocês vão ter ali a ordem dórica das construções, né, da arquitetura. Ela era simples, mas maciça, tá? Era marcada pela simplicidade, tinha um tom muito severo, ou seja, havia pouquíssima variação. Era para transparecer um tom de solidez, de maior imponência. A ordem jônica, né, representava a graça, o feminino, né? Sempre a forma da mulher. Então eles já tinham um perfil diferente de valorização da mulher, da sensualidade. E a ordem coríntia, ela já sugeriu luxo, a ostentação, né? Então ela era imponente por transparecer o luxo, né? Então eram tipos de construções diferentes com intenções diferentes. A mais famosa é o Paternon na Grécia, tá? Espero que vocês tenham entendido. É bastante coisa, porque a gente está falando de um período muito extenso. No fim do slide vocês vão ver que já tem a cultura romana. Eu não vou entrar nisso hoje, tá? A partir da próxima aula a gente usa isso para esse mesmo slide para poder falar um pouco da cultura romana. Fiquem todos bem, se cuidem. Grande abraço. Tchau, tchau.